Bom dia, amigos. Bom, como eu tenho me colocado como ativista dos direitos da comunidade ítalo-brasileira, nas últimas horas centenas de pessoas têm me contatado, mandando e-mail, telefonado, mandando WhatsApp, perguntando sobre a mudança da lei de concessão de cidadania italiana que foi anunciada na última sexta-feira pelo ministro Antonio Tajani. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente percebe, infelizmente, que essa cruzada quase pessoal do Força Itália e do ministro Tajani, infelizmente, ela resultou exitosa, né? Ele conseguiu. Eu acredito que a gente tem que esperar para ver o que o parlamento italiano vai resolver a respeito do assunto, e também tem muitas ações trafegando na Suprema Corte Italiana, na Corte de Cassazione, tratando desse assunto. Agora, sem dúvida nenhuma, essa medida gera alguns problemas muito claros. Eu vou dar um exemplo. Se o meu filho tem cidadania italiana, o filho dele, que ainda não entrou com o processo de obtenção da sua cidadania, ele pode ou não pode ter? Essa lei proposta diz que filhos e netos de italianos, ok. Agora, vou dar um exemplo dos Estados Unidos. O Robert De Niro, por exemplo. Robert De Niro teve o reconhecimento de sua cidadania italiana, né? Foi público isso, bacana, recebeu um diploma e tal. Ele mora em Nova York. Agora, o filho dele tem. E o neto dele, que é, portanto, filho de um italiano que não mora na Itália, ele tem ou não tem? Se não tiver, você está criando duas categorias de italiano. Um italiano que mora na Itália e um italiano que é italiano, mas é um italiano de segunda classe, que mora fora da Itália, o que é absurdo. De qualquer forma, eu tenho dito que o que me parece mais triste nisso, é o que escapa dos autores da legislação italiana, é a oportunidade perdida de atrair uma população extremamente interessante do ponto de vista econômico. Então hoje, por exemplo, 5 milhões de brasileiros já moram fora do Brasil, 3 milhões só nos últimos 10 anos. A grande maioria, empresários, profissionais liberais, pessoas com diploma, pessoas qualificadas, formação universitária, e essas pessoas, a questão principal, no ponto de vista, o foco da Itália deveria ser o seguinte: bom, os caras tiram a cidadania e não vêm para cá. Devia ser como nós vamos fazer para atrair essas pessoas, que hoje primordialmente escolhem Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Por exemplo, por que não a Itália? O que poderia fazer? Abrir uma agência de acolhimento, facilidade de abertura de contas bancárias, crédito imobiliário, crédito hipotecário, integração de diplomas. Então hoje os brasileiros que investem bilhões na Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, eles estão fora. E a Itália, que tem um problema de decréscimo populacional, está perdendo essa oportunidade. As pessoas querem cidadania, têm afinidade cultural, e ela devia estar se debruçando em como eu vou fazer para atrair essas pessoas, e não como expulsar. Por último, eu tenho dito o seguinte: é lamentável nós temos